Muito bem, sem mais delongas, vamos lá no nosso desenho. Eu vou começar então a utilizar aqui algumas ferramentas de cotagem. Para isso, eu vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, vou especificar aqui um canto qualquer, a partir desse canto, arroba, eu vou caminhar 3 metros no x, 2 metros no y. Em seguida, com o comando linha, eu vou inserir uma diagonal nesse retângulo. Enter. Com o comando explodir, eu vou explodir o retângulo. Enter, e vou apagar as duas linhas de cima para eu obter um triângulo retângulo. Para poder começar a utilizar as ferramentas de cota, primeiro eu vou ativar a camada cotas. Em seguida, eu vou expandir aqui com anotação e vou utilizar o estilo de cota 1 para 100. Eu tenho várias ferramentas de cota. Então, tem, por exemplo, a ferramenta de cota linear, a alinhada, angular, comprimento de arco, raio, diâmetro, cotas ordenadas e cotas com desvio. Eu vou começar utilizando a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu quero cotar, por exemplo, esse cateto que eu tenho aqui, o cateto horizontal. Então, ele está pedindo para eu especificar a origem da primeira linha de extensão. Vou clicar nessa quina. Depois ele me pede a segunda linha de extensão. Vou clicar nessa outra quina. E depois ele vai me pedir a posição. Você pode clicar a posição mais ou menos no olho. Então, vou deixar, por exemplo, nessa posição aqui. Vou fazer a cotagem do cateto vertical. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar na extremidade de cima, vou clicar na extremidade de baixo. Muito cuidado com o zoom, tá? Para você não clicar, por exemplo, na linha de cota, na cota de baixo. Tá? Eu quero clicar exatamente nessa posição aqui. Ó. E aí agora eu vou escolher uma posição para eu colocar. Ora, se eu quiser padronizar essa posição, eu posso entrar com o comando de Enter. Ele vai me pedir um ponto base, eu vou pegar como ponto base essa quina aqui. E a partir desse ponto base, eu vou dar um deslocamento. Por exemplo, arroba 0,2, ou seja, 20 centímetros, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é 180 graus. E aí eu tenho essa cota, né, a 20 centímetros de distância do meu objeto. Eu agora vou fazer a cotagem da hipotenusa. Para a cotagem da hipotenusa, não vai resolver eu pegar a ferramenta de cota linear. Vou clicar sobre a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui o primeiro ponto, vou pegar o segundo ponto. E aí o que você vai observar é que, na verdade, você está fazendo a cotagem do cateto, ou do cateto vertical ou do cateto horizontal. Então, essa ferramenta não é adequada para fazer a cotagem de linhas que estão inclinadas. Então, vou expandir a ferramenta de cotas e vou pegar a ferramenta alinhada. Cursor na área de desenho. Vou pegar aqui o primeiro ponto, vou pegar o segundo ponto, e agora eu vou clicar numa determinada posição aonde eu desejo essa cota. Então, por exemplo, vou colocar aqui nessa posição. Esse tipo de ferramenta é muito interessante para fazer a cotagem de pano de telhado, onde eu tenho uma inclinação. Então, vou fazer, por exemplo, a cotagem de um círculo. Eu vou ativar a camada alvenaria em corte, ferramenta círculo, cursor na área de desenho, vou especificar um ponto central qualquer. A partir desse ponto, o meu raio vai ser de 2 metros. Retorno lá para a camada cotas. Vou pegar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Então, para fazer a cotagem do diâmetro, utilizando a ferramenta de cota linear, eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, e pegar a ferramenta ou snap quadrante. Aproximo do ciclo, hora que acender o losango, esse é o momento de clicar. Estou aqui no primeiro quadrante. Vou agora fazer a mesma coisa do outro lado. Então, Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção quadrante. Então, vou clicar aqui do outro lado, e aí eu tenho aqui a cota de 4 metros. O interessante é usar as ferramentas próprias para cotagem de raio e de diâmetro. Então, eu vou expandir as ferramentas de cota. Eu tenho aqui, por exemplo, a ferramenta raio. Clico, cursor na área de desenho e pede para eu selecionar o círculo. Vou selecionar esse círculo aqui. E aí você escolhe uma posição. Ou você coloca aqui do lado de dentro, ou então você coloca aqui do lado de fora. Eu vou deixar aqui do lado de fora. Meu círculo tem um raio 2. Ou então, expanda a ferramenta de cota novamente e vou escolher a opção diâmetro. Ele pede para selecionar o arco ou o círculo. Vou selecionar aqui o círculo e está lá a ferramenta diâmetro. Vou deixar aqui também do lado de fora. Então, são as 3 maneiras de fazer a cotagem de um círculo. Eu agora posso apagar esse desenho aqui, então dá um clique à direita, um clique à esquerda, pegando toda a extensão do desenho.
Muito bem, para fazer a cotagem dessa casa popular, eu vou fazer o que a gente chama de cotagem por níveis. Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 níveis de cotagem. O primeiro nível, eu tenho o que a gente chama de cotas de tamanho dos acidentes de paredes. Então, são qualquer tipo de aberturas que você tiver na parede. Vão de porta, vão de janela, uma abertura para aparelho de ar-condicionado ou um exaustor, por exemplo, isso é chamado de acidente. Então, eu vou fazer a cota do tamanho do acidente e a posição aonde esse acidente se localiza, sempre em relação à parte interna dos cômodos. Então, como está mostrado aqui na figura, você tem aqui o primeiro nível de cotagem, cotas de primeiro nível. Então, eu tenho um acidente aqui, que é a janela. Eu vou aplicar a cota de tamanho, minha janela tem 1 metro de comprimento. O primeiro batente se localiza a 1,85 dessa quina interna do cômodo da cozinha. E o segundo batente, ele se localiza a 1 metro desse ponto, dessa quina da cozinha. A mesma coisa a janela do banheiro. A minha janela do banheiro ela tem uma cota de tamanho de 70 centímetros. O primeiro batente se localiza a 50 centímetros dessa quina interna do banheiro e o segundo batente ele se localiza a 50 centímetros dessa quina interna do banheiro. Feita a cota de primeiro nível, eu vou passar para o segundo nível de cotagem. No segundo nível de cotagem, eu vou pegar exatamente as dimensões internas dos meus ambientes, que é uma exigência da prefeitura. Eu preciso ter a dimensão interna, né, comprimento e largura de todos os ambientes. Vou pegar também as espessuras de parede e essa cota de segundo nível ela vai fazer o fechamento da cota de primeiro nível. Então, se você observar aqui, eu estou aqui com o segundo nível de cotagem. Então, eu sei que o meu banheiro ele tem 1,7 metros, né, 1,70 m de largura. A minha cozinha tem 3,85 de comprimento. Está aqui a cota de segundo nível, fazendo o fechamento com as cotas de primeiro nível. Então, tem as dimensões internas do cômodo. E tem também as espessuras de parede. Minhas paredes têm 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros de espessura de parede. Em seguida, eu vou para o terceiro nível de cotagem, né, onde eu vou fazer as cotas das paredes externas, da silhueta da construção. Essa cotagem ela deve permitir fazer a conta do cálculo da área construída. E elas devem fechar as cotas de segundo nível. Então, se você observar aqui, a minha cota de terceiro nível é a cota de 6 metros, que vai pegar toda a parede externa da casa. Além disso, ela está fazendo o fechamento das cotas de segundo nível. Depois do terceiro nível, eu posso ter um quarto nível, um quinto nível, tá? Tudo tem que ser feito de acordo com a característica da obra. Então, o quarto nível, por exemplo, poderia pegar a extensão do beiral. Uma outra observação é que você deve evitar fazer o cruzamento das linhas de cota com o desenho. Então, todas as minhas cotas, elas estão da projeção do beiral para fora do desenho. Evitar ao máximo fazer com que as linhas de cota cruzem o desenho. Aqui embaixo eu tenho 2 cotas especiais chamadas de cota de prefeitura. Elas não têm a linha de cotagem e nem as linhas de extensão. Então só tem somente o número. Eu sei que essa parede desse ponto até esse ponto tem 2 metros e essa parede aqui desse ponto até esse ponto aqui tem 3 metros. Eu poderia usar também esse tipo de cota aqui embaixo, né, chamado de cota executiva, sem problemas. Para deixar o desenho mais limpo, eu utilizo essa cota chamada de cota de prefeitura. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, aproveite para deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!